Muito bem, estamos ao vivo e gravando. Vou passar os anúncios, né, que a gente faz normalmente, pedir para todos os participantes desligarem câmera e microfone, para não sobrecarregar aqui a transmissão. A gente fornece certificado de participação para os estudantes que desejarem também. Então, eu vou escrever aqui no chat depois a mensagem que vocês precisam escrever com o nome, o e-mail, o número de matrícula para estudantes da UF ou instituição para estudantes de outras instituições. A gente envia o certificado de participação depois. As perguntas, elas são feitas no chat também, tá? E lidas no final da apresentação. Para evitar também, às vezes abre o microfone, fecha, então a gente faz tudo no final e fica mais organizado assim nessa videotransmissão. A nossa palestrante de hoje é a professora Elizabeth Yoshimura. Ela é professora titular do Instituto de Física da USP, trabalha com física da radiação, biofísica, física médica, e ela vai falar para a gente hoje sobre dosimetria luminescente para radiação ionizante. Eu gostaria de agradecer a professora Elizabeth pela oportunidade que ela está dando para a gente de conversar aqui conosco, e eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Deixa eu achar aqui a minha apresentação. Vai demorar, acho que mais do que demorei antes, né? Mas tudo bem. Ainda não consegui compartilhar ainda, né? Mas não, quando estiver bem. Não, tá. Por algum motivo ele desiste, não me dá a opção. Ah, agora sim. Acho que vocês devem estar vendo. Então, como eu estava dizendo, eu que tenho que agradecer ao Daniel e ao Vinícius pela oportunidade de conversar com o pessoal da Federal Fluminense, do Departamento de Física, que é um departamento que eu tenho muito carinho. Já trabalhamos juntos em várias ocasiões, tem feito um trabalho muito interessante e eu me sinto em casa conversando com vocês. Então, vamos lá. O assunto que a gente escolheu para eu falar é a dosimetria luminescente empregada na radiação ionizante. O que eu pretendo falar é sobre o fenômeno em si, mais genericamente da classificação dele, mais fenomenologicamente mesmo, do fenômeno da luminescência, como ele é classificado, como muda de se passar de um gás para um estado sólido, e falar mais especificamente das técnicas que a gente vem empregando no nosso laboratório para fazer dosimetria em várias áreas, em monitoração individual, em física médica, em ambiente, e mostrando um pouco essa escolha de materiais luminescentes, como é que se caracterizam esses materiais, tanto do ponto de vista de estado sólido, mesmo de propriedades físicas, como a caracterização dosimétrica. E no final, eu me diverti pegando artigos recentes que eu não estava conseguindo ler, aproveitei e fiz uma escolha aí de uma meia dúzia para mostrar para vocês de coisas que saíram recentemente, que são inovações na área, que eu acho que dão ideia da vitalidade do que se tem especificamente em luminescência aplicado em radiações ionizantes. Então, a primeira coisa é o conceito do fenômeno mesmo da luminescência. Era fato conhecido e bem conhecido no século XIX que gases, quando excitados, se desexcitavam emitindo luz de cores características. Então, até se separava, porque havia prismas de muito boa qualidade, você conseguia perceber que não era um contínuo emitido por todos os materiais, mas sim algumas linhas características dele mesmo, do hidrogênio, do hélio, do argônio, enfim, esses gases traziam então essa luz que foi chamada de luz fria para contrastar com o que também já se conhecia há muito mais tempo, né, que é a incandescência, que é a luminescência emitida, perdão, não é a luminescência, é a luz emitida por materiais aquecidos em geral. Já o caso da luminescência não, era uma luz fria, independia de estar um material quente. Nem todos os materiais, principalmente gases, e essa emissão então era observada na faixa óptica. E se tinha muita clareza que havia duas etapas, uma de excitação,
e outra de desexcitação, que é a desexcitação que a gente chama então de radiativa, com emissão de radiação na faixa do espectro óptico. Obviamente que o entendimento claro do fenômeno só foi possível de acontecer com a mecânica quântica, porque essas linhas só são observadas porque existem estados atômicos, enfim, tudo que a quântica possibilitou. Houve tentativas diversas, inclusive uma quase bem-sucedida do Bohr, né, que deu uma explicação bastante boa para o átomo de hidrogênio, que previa as linhas experimentalmente observadas, fazendo os postulados que depois vieram a ser comprovados na mecânica quântica. Esse fenômeno, então, da luminescência, sofre diversas classificações. A primeira delas é a classificação quanto ao tempo entre a excitação e a emissão de luz. Nem sempre o fato de você começar a excitar significa que imediatamente há emissão de luz, e nem sempre o parar de excitar acaba com a emissão de luz. Então, essa classificação divide em dois grandes grupos: a fluorescência, que é aquela emissão de luz imediata à excitação. São, em quântica, o que a gente chama das transições permitidas. E a fosforescência, que é a emissão demorada, que persiste mesmo depois de terminada a excitação, que estaria então relacionada com as transições proibidas. Há uma tentativa de estabelecer um marco temporal aí que separe tempos menores fluorescência, tempos maiores fosforescência, e esse número é mais ou menos 10 a menos 8 de segundos. Mas existe um fato que é mais forte e mais de melhor comprovação, porque às vezes tem fosforescência muito rápida, que é a dependência com a temperatura. A fluorescência nunca depende da temperatura em que está o material, já a fosforescência pode. Isso é um pouco explicado por esses níveis de energia. É um modelo muito simplificado, em que eu coloco aqui o nível fundamental, que eu chamei de N, um nível excitado, que eu chamo de E, e um M que está aqui para um metaestável. O metaestável é, então, esse nível que não tem uma transição permitida direta para o estado fundamental. E por isso chama metaestável, né? Então, quando a gente vê essas setas verdes aqui, elas estão correspondendo à absorção de luz. Então, um elétron que esteja lá no seu estado fundamental sobe para um estado excitado do átomo e que pode se desexcitar imediatamente pela emissão de um comprimento de onda exatamente igual ao que foi absorvido. Essa é a chamada, então, fluorescência ressonante. Nada muda, entra e sai a luz absorvida e emitida, absorvida e emitida. É comum também que essa absorção seja seguida por emissões de comprimento de onda maior, de energia mais baixa, como essas duas setas vermelhas estão indicando aqui, que corresponde à fluorescência também, porque também é imediato, só que não é ressonante, porque nem toda a energia está voltando imediatamente como um fóton de luz. Parte da energia pode depois ir por outros caminhos, ou pode ser complementada com uma cascata de emissões, mas essas emissões são chamadas, então, de fluorescência com um deslocamento de Stokes, que é um deslocamento no comprimento de onda para comprimentos de onda maior. Pode ocorrer em algumas ocasiões em que haja uma transição térmica, tanto do elétron no estado fundamental para um excitado, quanto do excitado para um nível seguinte, termicamente, isso é explicado principalmente em sólidos, né, em líquidos também, e que então, em sequência a uma absorção de energia e essa absorção também de energia térmica, há uma desexcitação com comprimento de onda menor, energia maior do que a anterior, que corresponderia então ao que a gente chama de uma fluorescência com um deslocamento de comprimento de onda anti-Stokes, no sentido que eu observo um comprimento de onda de energia mais elevada, correspondendo a uma energia mais elevada do que a que foi fornecida. No mesmo caso aqui, embora a excitação tenha sido no estado fundamental. Já para a fosforescência,
eu preciso desse nível metaestável aqui para explicar o fenômeno, mesmo dessa forma simplificada que eu estou fazendo. Então, aqui, caso haja essa absorção de energia para chegar no estado excitado e haja uma desexcitação dele, ou por uma transição permitida, ou por um fenômeno térmico qualquer, para um estado metaestável, não há uma volta ao estado fundamental. Então, esta demora na desexcitação do estado metaestável, que está mostrado aqui com essa linha vermelha, é o que dá essa persistência, essa demora na emissão de luz, porque esse estado pode ter a temperatura ambiente, às vezes, horas, anos de tempo de vida, e, portanto, essa desexcitação não é observada imediatamente. Pode acontecer o contrário também, o estado metaestável seguir para o estado excitado e aí ocorrer a emissão de luz. Enfim, várias possibilidades existem, mas o que caracteriza a fosforescência é essa intervenção de um estado de energia que não se comunica diretamente com o estado fundamental, a não ser por tempos muito elevados, já que as transições proibidas são, de fato, transições pouco prováveis. Aqui são exemplos, o que eu gosto mais é esse aqui, da aurora boreal, mas poderia ser da aurora austral também, que são fenômenos de fluorescência observados na natureza desde que a humanidade está aqui, né? E que, no caso, especificamente da aurora boreal e austral, você tem a chegada das partículas carregadas que são atraídas aos polos, partículas de radiação cósmica, com energia bastante elevada, suficiente para excitar os átomos da atmosfera, que se desexcitam emitindo luz. Aí, dependendo das condições climáticas, da presença do Sol, etc., você observa essa lindeza que é o colorido da aurora por uma luminescência de átomos no ar. E aqui, uma coisa que também vira arte, né? Um conjunto de minerais que, quando vistos sob a luz visível, tem essa cara normal, não tem ninguém aqui muito especial, nenhuma pedra preciosa, nada, mas vários desses minerais, quando iluminados com ultravioleta, o VA, o V próximo, 300 e poucos nanômetros, têm uma fluorescência, emitem imediatamente luz de diversos comprimentos de onda que caracterizam não só os minerais, mas as impurezas atômicas que estão neles. E hoje em dia, aplicações biológicas da fotoluminescência, né, que é uma fluorescência excitada por luz, nos microscópios confocais, microscópios de luminescência, em que você observa, aqui colorido artificialmente, mas enfim, um fibroblasto aqui que está com as suas fibras de actina e o seu núcleo marcados com marcadores que, ao serem iluminados pelo laser de comprimento de onda adequado, mostram esta luminescência e permitem quantificar, por exemplo, a actina que tem nesses filamentos. Já para as fosforescências, acho que talvez o exemplo mais comum seja esse de luzes de sinalização, que mostram, por exemplo, uma saída de emergência mesmo no escuro, porque durante o dia os átomos das moléculas dessa tinta fosforescente recebem energia da luz visível, armazenam isso em estados metaestáveis, que depois vão sendo liberados, vão sendo desexcitados e com liberação de luz, que pode ser visível, indicando uma porta de emergência, ou aquela criança que tem medo do escuro, você põe lá no teto as estrelinhas com esse mesmo tipo de tinta. Um caso que é um pouco diferente, pode até ser uma mistura de fluorescência com fosforescência, que é dos mostradores de relógio, em que a tinta tem na sua mistura tanto um material fosforescente quanto trício, que é o hidrogênio 3 radioativo, emissor de beta com energia bem baixinha e com uma meia-vida relativamente longa de pouco mais de 10 anos, que permite, então, que qualquer hora da noite que você acorde ou esteja no escuro que estiver, o seu relógio te mostre a hora. Hoje em dia é mais difícil de acontecer, já houve até vários casos que não são de memória boa, de contaminação com esse tipo de tinta, mas não de trício, e sim de rádio, mas, enfim, uma forma de fosforescência também, como a gente tem casos de bioluminescência, como dessas
águas vivas aqui, que tanto fosforescem como alguns fluorescem também, devolvendo a energia absorvida anteriormente, sendo agora na forma de luz e também anteriormente por luz. Uma outra classificação que a gente faz da luminescência é a classificação quanto ao agente usado para excitar, para fornecer essa energia que leva ao estado excitado do qual parte a emissão de luz. Quando essa excitação é feita por luz, é o fenômeno da fotoluminescência, que acredito que seja o mais comum, é o que acontece nas lâmpadas de mercúrio, aquelas fluorescentes antigas, né? A radioluminescência, que é quando o agente de excitação é uma fonte radioativa, como é o caso que eu mostrei agora dos mostradores de relógio, quando é o catodo que está fazendo essa luminescência, os elétrons, né? É chamado então de catodoluminescência ou eletroluminescência, o que eu já mostrei antes no caso da água-viva, mas também dos vagalumes, dos cupins, é a bioluminescência, como a quimioluminescência é a emissão de luz quando acontece uma reação química exotérmica. Em algumas circunstâncias é possível que essa energia de sobra da reação seja emitida na forma de luz. A outra classificação, afinal, que eu vou fazer aqui, deve haver outras, mas eu acho que basta de classificação da luminescência, é quanto à forma que eu uso para estimular a emissão de luz quando ocorre a fosforescência. E aqui a gente vai tratar de dois casos. É aquele caso que o estímulo necessário para que haja a emissão de luz a partir de um estado metaestável é oferecido termicamente ao material, ou seja, eu aquecendo o material, consigo que ele vá para algum estado que se conecta com o estado fundamental e ocorra então a desexcitação. E já no caso da luminescência oticamente estimulada, quem faz esse estímulo para sair do estado metaestável é a luz. Esse fenômeno tanto é chamado de luminescência oticamente estimulada, OSL, que é o termo que eu vou usar aqui, como também photostimulated luminescence, é um nome mais antigo, mas também ainda hoje em dia empregado. Então, para continuar um pouco a falar da TL e da OSL, eu vou então falar do que muda quando a gente está em estado sólido, quando o material que está emitindo a luminescência é um material de estado sólido. Primeira coisa, por que é importante falar disso? É que quando a gente tem os átomos ligados num sólido, há muito mais chances da desexcitação ocorrer por forma de dissipação térmica, porque há tantas vibrações possíveis, mudanças de nível pequenos, mudanças de posição atômica, de vibrações que tornam a luminescência de fato uma exceção. Mas é uma exceção muito bem-vinda em várias circunstâncias e que merece, então, ser estudada. E os materiais que normalmente exibem essa luminescência são isolantes e quase sempre cristais, até para ter a transparência à luz emitida, né, para os quais a gente usa o modelo de estrutura de bandas para estudar a configuração eletrônica interna. Então, nesse modelo de estrutura de bandas, a gente tem a última banda de energia ocupada, a gente chama ela de banda de valência, onde estão aqueles elétrons ainda ligados a átomos específicos no material, e que são aqueles mais facilmente retirados para a banda de condução, que é o local que normalmente no isolante está vazio, e para onde, quando algum elétron vai, ele consegue caminhar distâncias bem maiores do que os raios atômicos, então ele caminha vários átomos. Nesses materiais, normalmente há defeitos que introduzem estados metaestáveis, que estão aqui marcados com essas barrinhas curtas para lembrar que eles são localizados, existem alguns pontos do material onde existem aqueles defeitos. Normalmente é um átomo substitucional, enfim, algum local em que se cria uma diferença potencial que funciona como um pocinho de potencial
que a gente chama, então, de armadilhas de elétrons, quando eles estão mais próximos da banda de condução, de armadilhas de buracos, quando eles estão mais próximos da banda de valência, e que podem, então, receber cargas, tanto buracos aqui, quanto elétrons aqui, e ficar nessa condição sem que as cargas possam voltar às suas bandas de caminho livre, né, porque os estados são metaestáveis. Além disso, existem alguns estados mais intermediários entre essas bandas, que a gente chama de centros de recombinação, normalmente ligados a átomos grandes, como terras raras, que têm a sua estrutura eletrônica preservada e são bastante luminescentes, onde ocorre, então, uma recombinação e emissão de luz. Então, esses estados metaestáveis funcionam como uma forma de armazenar parte da energia de excitação com essas cargas que ficam ali armadilhadas e, portanto, o material fica com mais energia do que ele tinha antes de ser, por exemplo, irradiado e excitado. Só mostrando exatamente o que a gente quer ver nas situações de estímulo à emissão, um modelo altamente simplificado, em que eu coloquei uma armadilha de cada tipo, então uma armadilha de elétron, um centro de recombinação, uma armadilha de buraco, em que a ionização durante a irradiação com radiação ionizante, por exemplo, essa ionização acontece, o que significa que um elétron que estava aqui vai lá para a banda de condução, deixando um buraco no lugar dele. Ambos podem caminhar e serem atraídos para essas armadilhas, ou de elétron ou de buraco, e lá se alojarem e ficarem, em princípio, por um tempo bastante longo. As armadilhas que a gente usa em termoluminescência e luminescência oticamente estimulada são armadilhas em que essa carga demoraria anos para sair na temperatura ambiente. Essa aqui seria, tipicamente, uma probabilidade de Boltzmann, que para cada caso em que essa energia é a distância entre esse nível de energia e a banda de condução ou a banda de valência, é o tempo que demoraria para sair dessa armadilha, é dado por uma estatística de Boltzmann. Então, nessa hora de fazer o estímulo para ver a emissão de luz, eu devo retirar, estou fazendo o exemplo aqui só com elétrons, mas tudo valeria aqui de cabeça para baixo para os buracos, né? Eu forneço ou luz ou calor para que essa carga possa voltar para a banda de condução e, encaminhando na banda de condução, encontrar um centro de recombinação no qual a desexcitação vai ocorrer com a emissão de um fóton de luz, que eu então detecto para observar um sinal que eu espero seja proporcional à quantidade de cargas que estavam armadilhadas, que deve ser proporcional à energia que foi fornecida ao material. A taxa com que eu retiro as cargas das armadilhas, a taxa de desocupação da armadilha, então, é proporcional ao número que está armadilhado. Esses são os modelos bem simples, dá para complicar isso bastante, mas na hipótese de uma armadilha só, um mundo muito bem comportado, só depende, então, do número de cargas armadilhadas, da intensidade de luz que eu uso para desarmadilhar e da seção de choque. E, termicamente, a mesma coisa, depende do número de cargas armadilhadas, da temperatura e de um fator de frequência que dá um pouco a noção de quanto que aquela carga tenta sair, como ela vibra para sair da armadilha. Só para um registro histórico aqui, o primeiro relato escrito sobre a termoluminescência foi feito por Boyle em 1663. Ele estudou um diamante de um anel, e ele observou que quando encostado no corpo, esse diamante no escuro, você conseguia ver uma tênue luminescência saindo dele, fez testes com chama de vela, enfim, tem uma descrição bem detalhada desses experimentos nesse site aqui, se vocês quiserem depois consultar. Eu achei divertido a forma com que ele conta os experimentos. Mas vamos lá, aqui tem um resumo bem, que eu gosto muito, bem didático, do que acontece então quando a gente irradia, ilumina e aquece o material e pode estar observando a luz emitida. Quando então
entre o intervalo T1 e T2, eu estou irradiando, aqui no caso com raio-x, mas podia ser qualquer fonte de radiação ionizante, estou irradiando o material, se eu coloco ali um detetor de luz, eu vou ver que tem emissão de luz durante a irradiação. É um tipo de fluorescência que é a chamada radioluminescência. Ela pode ser usada para medir, por exemplo, a taxa de dose. Se eu tiver ali uma fibrinha ótica, né, que me leve ao detetor de luz, para não ter o detetor exposto também à radiação, eu vou ver que mesmo sem estimular nada, só observando, eu vejo luz sendo emitida. E durante o período de excitação. Aí desligo, acaba aquela luz de radioluminescência. Mas pode acontecer uma fosforescência, ou seja, aquela energia que foi usada para excitar o material é, em parte, retirada com a desexcitação de vários átomos por emissão de luz depois que o estímulo foi desligado. Se eu agora armazeno esse material, não faço nada com ele, lá um dia ilumino e coloco um detetor de luz também, eu vou ver que imediatamente acontece uma emissão de luz, que mesmo eu mantendo o estímulo com a mesma intensidade, vai decrescendo, porque cada vez eu tenho menos cargas armadilhadas, e esse é o que a gente chama, então, de luminescência oticamente estimulada. Durante esse período, eu podia colocar um detetor lá que eu não ia enxergar luz nenhuma, mas ao iluminar, eu observo essa luz. Se, ao invés de iluminar, eu vou lá e aqueço, eu vejo uma curva como essa linha cheia aqui, em que aparecem flashes de luz, em função do tempo em que eu estou aquecendo. A temperatura está subindo aqui junto com esse tempo, e eu observo, às vezes, um pico só, às vezes dois, às vezes vários, como a gente vai mostrar em diversos exemplos, e que segue uma característica que é daquele material. A intensidade dessa luz, que é a chamada, então, de termoluminescência, vai depender do sinal armazenado anteriormente. Se eu faço as duas coisas, ilumino e depois aqueço, pode ser que eu observe a termoluminescência com outra cara. Eu posso modificar esses picos, porque muitas vezes ambos os fenômenos são relacionados com o mesmo tipo de armadilha de elétrons ou de buracos. Só mais uma observação é que, para evitar que durante a iluminação necessária para observar o SL, eu também tenha observação de fluorescência de vários átomos do material, a gente só mede na OSL os comprimentos de onda menores que os comprimentos de onda de estímulo. Ou seja, eu estou interessado em algo que já estava armazenado lá. Por exemplo, eu ilumino no azul e observo no ultravioleta. Ilumino no verde e observo no azul. Tá? Porque a energia já estava lá armazenada. Aqui alguns exemplos, e a maioria dos exemplos que eu vou passar para vocês agora são resultados de artigos recentes que a gente publicou e que mostram como que a gente caracteriza normalmente esses materiais do ponto de vista físico primeiro, e aqui a gente tem um exemplo de um material artificial, que é esse MgL2O4, feito lá na Federal de Sergipe, e eu olho para difração de raio-x, para verificar que o material tem exatamente o comportamento esperado. Eu posso observar por microscópio eletrônico e verificar fases distintas, mineralógicas, verificar, inclusive, emissão de impurezas, porque vão fluorescer ou emitir raio-x. Eu posso observar a absorção ótica para saber em que faixas de comprimento de onda o material é transparente ou não. Aqui é material artificial, esse é alexandrita. Aqui também um óxido de boro e metais, observando a fotoluminescência, que é uma característica importante, que vai me dizer, primeiro, a quais comprimentos de onda esse material é sensível, portanto, eu observo sempre a mesma emissão e vejo quando ela é mais importante, variando os comprimentos de onda de excitação, e, ao contrário, fixo de excitação nesse daqui, verifico quais são os centros que emitem luz e posso identificar exatamente qual é a transição eletrônica correspondente. Eu posso fazer radioluminescência desses materiais,
aqui uma luminescência tanto da alexandrita pura, como misturada a um material para fazer uma pastilha, e eu vejo que, ao irradiar com raio-x, eu tenho dois grupos de luminescência importantes, aqui uma alexandrita artificial, aqui a mesma medida, só que feita a quente, ou seja, eu, ao mesmo tempo que mantenho a amostra a diversas temperaturas, observo quanto ela luminesce quando está sendo irradiada, tortura total, irradiando, aquecendo e observando a luz, na mesma alexandrita. Notem que aqui é energia, aqui comprimento de onda, portanto, este centro está relacionado com esta emissão, este grupo com essa outra, e a gente assim conhece um pouco mais o material, quais são, aqui átomos estão relacionados a essas emissões de luz. Esse trabalho não é nosso, é do grupo da África do Sul, e mostra uma coisa muito bonita, que é você observar os comprimentos de onda emitidos para cada temperatura da termoluminescência, nesse caso são 2 picos, com distribuição de comprimentos de onda bastante parecidos, só que esse aqui tem um comprimento de onda mais no vermelho, esse aqui mais forte, enfim, isso caracteriza qual a possibilidade de emissão. Isso me ajuda a escolher uma fotomultiplicadora, a ver como é que eu posso estimular para que haja mais comprimentos de onda na faixa de ultravioleta do que vermelho, já que fazer medida de vermelho com fósforo aquecido não é uma boa ideia, né? Outra característica, agora já caracterizando do ponto de vista dosimétrico, os materiais, é importantíssimo saber como varia o sinal com a dose absorvida. Aqui eu tenho um caso de OSL e aqui um caso de termoluminescência, então a curva típica de OSL é essa, uma cara de exponencial, que aumenta quando aumenta a dose de radiação. Eu posso olhar tanto a área sobre a curva quanto o sinal inicial, representam essa dose. Aqui, no caso da alexandrita, ela tem 5 picos, que ao mudar a dose crescendo, todos eles aumentam, a temperatura de cada pico não muda, enfim, é um sinal importante. Se eu quero usar como dosímetro, ele tem que ter um sinal variável com a dose, normalmente são retas desse tipo, que a gente observa, sinais proporcionais entre a luminescência emitida e a dose absorvida, perdão, tanto do ponto de vista de termoluminescência quanto de OSL. Outra característica importante para a dosimetria é saber se o sinal é estável, se eu de fato posso armazenar por bastante tempo para ler depois. Isso é importantíssimo, por exemplo, em dosimetria pessoal, que a gente tem um monitor de radiação usado por pelo menos 30 dias, né? E, infelizmente, há muitos casos em que, se eu lesse o sinal na hora, eu teria um sinal desse tipo, e se eu esperar 3 dias para ler, eu vou ter pouco mais de 20% desse sinal. A notícia boa é que depois não abaixa mais, né? Se eu esperar 3 dias para ler, ou esperar 10 ou 30, eu tenho o mesmo sinal. Então, esse conhecimento do fading, desse esvanecimento, dessa perda de sinal com o tempo de armazenamento à temperatura ambiente é importante para saber se aquele pico é confiável, se a resposta que eu vou ter reproduz de fato o sinal absorvido. Outra caracterização é verificar em que picos que tem, ou seja, eu vou limpando um pico e vendo se a temperatura se mantém. Isso aqui é o mais comum, que à medida que eu vou aquecendo o material já irradiado, o pico só vai baixando, mas não vai mudando de posição na termoluminescência. E na OSL, se o formato da curva muda com a dose, ou seja, isso é nesse caso não é um exponencial simples, são 3 exponenciais, mas as 3 crescem com a dose, então o formato da curva não muda, e são indicações de cuidados que eu devo ter ao fazer a avaliação da TL ou da OSL. E outra coisa que é interessante é a gente verificar se há correlação entre os sinais. Por exemplo, eu olho aqui também para a alexandrita, como os diversos picos, aqueles todos que eu mostrei antes, da termoluminescência, se eles são afetados quando eu ilumino. Então, vou iluminando por tempos diversos, como se estivesse fazendo uma OSL, e vou lá e vejo que, por exemplo, o pico 2, em vez de diminuir, até aumenta, os outros picos todos diminuem. Então, eu tenho uma indicação que possivelmente esse pico está sofrendo o que a gente chama uma fototransferência, e os outros são
picos que estão conectados tanto com a TL quanto com a OSL. Ao mesmo tempo, eu verifico que a cara da curva TL muda à medida que eu ilumino cada vez por mais tempo. Do sentido oposto, aqui num outro material, que é um óxido de alumínio dopado com carbono e magnésio, eu verifico que o sinal de OSL, se eu aqueço o material depois de irradiado e antes de fazer a medida de OSL, ele quase não varia desde que eu não passe de 150 a 160 graus, quando ele praticamente é extinto com o aquecimento, ou seja, deve haver um pico termoluminescente nesta faixa que está ligado às mesmas armadilhas de onde eu tiro esse sinal OSL que está aqui. E em que áreas, então, que se aplica esses fenômenos de TL e OSL? O primeiro que eu já comentei, que talvez seja o mais amplo mundialmente, é o da dosimetria pessoal. A física médica, tanto em radiologia quanto em radioterapia, também usa bastante. A datação de peças arqueológicas e movimentação de solo, sedimentação. A dosimetria ambiental, tanto do ambiente mesmo, quanto em caso de acidentes, né? São várias, daria para continuar aqui, mas essas são as principais. E as características que têm essas técnicas luminescentes para possibilitar essas aplicações são, primeiro, os dosímetros são passivos. Basta eu colocar na região que eu quero estudar a dose, que eles ficam lá quietinhos, não preciso fornecer energia, só embalar e deixar. Os tamanhos são pequenos, que não perturbam, em geral, o local. Posso colocar em cima da pele de um paciente, por exemplo, sem nenhum problema. Eles são reusáveis, o que diminui bastante o custo, são bastante disponíveis, tem várias empresas que fabricam, dá para fazer em casa alguns deles, há materiais naturais também. A instrumentação é relativamente simples e possibilita uma grande precisão. Eu só pus aqui um esqueminha rápido da instrumentação, tanto para OSL quanto para TL, um tubo fotomultiplicador é usado para observar a luz, há um sistema de aquecimento e filtros óticos, uma medição de temperatura para TL, então eu junto o sinal de luz e de temperatura para fazer aquela análise que vocês viram, um sistema de iluminação e filtros óticos para observar a luz emitida. Dá para fazer bem mais complicado que isso, mas dá para fazer bem simples como isso. E vou então entrar agora em algumas aplicações que eu acho interessantes, que são recentes, de vários lugares, em particular esse primeiro, um trabalho recente, acho que é de 2018, ou 17 ou 18, do grupo da Federal de Sergipe, que é muito interessante, que é o desenvolvimento de um polímero baseado em PVC, no qual é colocado um material OSL, no caso é um fluoreto de cálcio dopado com manganês, se eu não estou enganada, e que faz um polímero transparente, maleável, assim, que pode ser empregado para quase tudo, e que, além de tudo, tem um sinal proporcional à dose. Então, a proposta dos autores é que isso possa ser usado para dosimetria em vivo, porque dá para colocar na pele do paciente sem grande preocupação, ele adere, ele é maleável, então você pode seguir o contorno da pele e medir uma dose de entrada numa radioterapia ou numa radiografia. As faixas de dose aqui permitiriam estudos tomográficos e certamente radioterapia fora da área de interesse. Aqui é um trabalho semelhante, mas aproveitando já plásticos prontos. Eu não sabia, mas tem vários minerais que são incorporados aos tecidos sintéticos usados para fabricar mochilas, bolsas, sacolas de congresso, que nunca mais vão existir, né? Mas, enfim, são colocados alguns minerais para aumentar a resistência do tecido, para diminuir custo. E aqui, por exemplo, é um trabalho de um grupo da Grécia, publicado agora, em que aqui está uma micrografia ótica, em que esses cristalzinhos aqui são cristais de calcita, incorporados no tecido de propósito. Esse grupo, então, examinou essa calcita tirada do material, comparou com a calcita natural, em termos de
difratometria de raio-x para verificar são os mesmos picos, é calcita, aqui com o tecido aparecem outras coisas, um outro tecido aparece só ela. Com que intuito usar um pedaço de mochila para determinar a dose? Se essa mochila estivesse sendo usada por uma pessoa que sofreu um acidente com radiação, esse tecido poderia ser um testemunho de dose numa situação de emergência e podia, por exemplo, ajudar a fazer uma triagem de quais casos têm que ser levados imediatamente para um atendimento médico para evitar uma síndrome de radiação, por exemplo, ou quais os casos que podem ser tratados com menor rapidez, e fazer isso porque não há uma marca imediata em qualquer pessoa que foi irradiada com doses elevadas que diga se a dose foi tão elevada a ponto de matá-lo ou que se foi simplesmente uma dose um pouco mais elevada que não vai ter grandes sequelas. Então, além de fazer tudo isso, eles observaram o sinal termoluminescente da calcita, de um tipo de amostra saído da mochila, ou outro cristalzinho, enfim, tem sinal, né? Então, será que dá para usar esse sinal? Eles observaram, então, integrando partes diferentes da curva TL, que tem uma linearidade do sinal com a dose, embora tenha um fade, uma perda de sinal muito elevado, se demorar muito tempo entre a ocasião da irradiação e a ocasião da leitura. Se é um acidente e você sabe quando ele aconteceu, você até pode voltar para trás aqui e fazer uma estimativa de dose. Normalmente, a gente não precisa de um resultado muito preciso, a gente precisa de um resultado que tenha um valor bom e que dê, então, esse limite para a gente, de quão necessário é atender aquela pessoa. Na mesma linha de estudo de emergências, é usando vidro de tela de celular. Este GG é o Gorilla Glass, que é um vidro de altíssima resistência usado como vidro protetor de Androids e Macs de mundo afora, muito fino, que permite que você consiga analisar isso depois de um acidente, tentando avaliar a dose no dono do smartphone, sem destruir o smartphone, só tirando o vidro da tampa, e aqui se observa que tem um sinal de termoluminescência, não vou entrar aqui nos detalhes, que é linear, e que, enfim, poderia eventualmente ser utilizado. E, por último, eu queria dar um exemplo de datação, vou me deter um pouquinho mais nesse trabalho, porque eu vou explicar como se processa a datação usando essas técnicas. É um trabalho do Instituto de Geociências, o grupo do André de Oliveira Savacucci, que trabalha com velocidade de sedimentação. O interesse dele aqui são as dunas dos lençóis maranhenses, aqui estão os grandes lençóis, os pequenos lençóis, e aqui de onde ele tirou as amostras, está aqui a foto, com o intuito de observar nessas dunas em que instante elas foram formadas, quanto de areia se agrega ano a ano, né? E para isso, então, se usa a radiação natural, que irradia a areia. A areia tem um material que é luminescente, que é o quartzo, também tem feldspato, mas o mais comum é se usar o quartzo, e ele tem TL e OSL. Então, está lá irradiando, só que o quartzo dessa duna é muito mais antigo do que a duna. Não me interessa saber a idade do quartzo, me interessa saber quando ele foi parar na duna. E para isso, então, se usa como zero do cronômetro a última exposição desse quartzo à luz. Ou seja, esse quartzo que está aqui vendo a luz do sol, ele está sendo irradiado, mas está tendo as suas armadilhas correspondentes ao SL devidamente esvaziadas pela luz do sol. Quando eu cubro lá dentro com outro sedimento, ele para de receber a luz do sol. Portanto, eu posso, conhecendo a taxa de dose que é produzida naturalmente na região, e normalmente a gente não tem outra hipótese a fazer que não seja, é igual à taxa de dose de hoje, medida hoje, eu já comento dos métodos, mas enfim, conhecendo a taxa de dose e medindo o sinal OSL, eu sei a dose e devo, então, pela taxa de dose, obter esse tempo, desde que aquela
aquele quartzo foi soterrado devidamente. Para a TL, o instante zero seria um instante de alta temperatura. Por exemplo, se faz em cerâmicas com a queima da cerâmica. E a partir de então, a termoluminescência pode ser empregada. Para avaliar, então, essa taxa de dose, se faz coleta de vários sedimentos ali da área e se faz a análise dos elementos radioativos presentes, a série do urânio, a série do tório e o potássio. E aqui, só para exemplificar, que você pega um chumbo, que é pós-radônio na série, e o rádio, que é pré-radônio na série, quantifica os dois e verifica que estão de acordo com o equilíbrio secular. Enfim, esse trabalho todo é feito, em geral, com a retirada da amostra no escuro, obviamente, para não estragar o relógio, né? E vamos lá, os resultados, só para mostrar uma tabela de resultados que eles obtiveram, e que aqui, em função da profundidade na duna, que vai de 80 centímetros até 15 metros, ou seja, você vai coletando lá do fundo e traz tudo isso vedado em um coletor específico, e dosa a partir de urânio, tório, potássio, faz lá a avaliação da taxa de dose, avalia a taxa de dose cósmica também, e determina as idades que estão, aqui no caso, seguindo direitinho o que se espera, que aquela que está mais no fundo da duna tenha sido soterrada há mais tempo do que a nova, e aqui são milhares de anos, né? Então, há 12 mil anos, esses sedimentos mais superficiais que foram observados ali. Era isso que eu tinha para mostrar sobre exemplos recentes, e estou à disposição para perguntas. Agradeço novamente, e nesses tempos difíceis, que fiquemos todos bem. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Eu vou agora tirar o compartilhamento, assim que eu achar como. Tá muito interessante sua apresentação. Obrigada. A gente teve mais de 50 acessos, né? Tem várias pessoas, estudantes aqui. Então, quero incentivar que os estudantes façam perguntas também. Eu vou começar lendo uma pergunta aqui que o Vinícius colocou no chat. Ele gostaria de saber se esses materiais e cristais de armadilhamento são feitos no seu laboratório. Vinícius, a gente não tem laboratório de crescimento de cristais. Aqueles materiais que eu mostrei, que são artificiais, um deles é produzido pela Landauer, o outro foi feito na Federal de Sergipe, o outro na Unifesp de Diadema. Então, a gente trabalha em conjunto com outros laboratórios que fazem os materiais, e a gente faz as verificações. Os naturais, sim, a gente tem processado lá, e tem trabalhado com fluorita, com alexandrita, enfim, diversos materiais naturais. Não posso deixar de dar um alô aqui para o meu amigo Roberto Mejicos. Bom dia, Roberto, obrigada pela presença. Muito bem, muito bom saber de você. Desculpa pela... Tudo bem. Então, tem vários agradecimentos aí no chat, eu vou te mandar depois o link para você. Obrigada. Você pode ler. Então, enquanto os estudantes não fazem perguntas, eu vou fazer uma minha, então. Queria saber, assim, qual que é a capacidade de detecção que vocês têm, né? Você falou que usa uma fotomultiplicadora, né? Se você tiver um sinal muito fraquinho, esse sinal, então, vai ser amplificado pela sua fotomultiplicadora para você ter capacidade de detecção. A possibilidade de trabalhar com contagem de fótons também, fazer uma detecção numa intensidade ainda mais baixa, como é esse limite? A gente tem que trabalhar o equipamento para o uso que vai ser feito, né? A photocounting é normal, o nosso sistema trabalha com detetor de fótons, não é por corrente, é por contagem, e você pode escolher a fotomultiplicadora, o sistema de resfriamento dela, a blindagem magnética, tudo para melhorar a detecção. Quando você vai trabalhar, por exemplo, datação, é das piores, porque os materiais são pouco sensíveis, dão um sinal muito fraquinho, mas, em geral, o que a fotomultiplicadora tem de vantagem é uma ampla faixa de trabalho. Então, você trabalha com 5 ordens de grandeza, 6 ordens de grandeza, assim, com facilidade.
Então, e você pode trabalhar, então, a tensão aplicada, o sistema de ganho, para melhorar isso. Até o momento, não se conseguiu um detetor melhor do que a fotomultiplicadora para trabalhar nessas circunstâncias, e a gente mede, dependendo do material dosimétrico, às vezes, dose ambiental de alguns dias você consegue já avaliar, que é bem pequenininho, né? E consegue avaliar coisas de acidentes, que é bem grandão. Então, dá para ser bem flexível. É por isso que eu imaginei, assim, um pedaço de mineral que está soterrado há 130 mil anos, ele deve gerar um sinal fraquíssimo, né? Muito pouquinha luz. Né? Depende do material. Se for a fluorita, é luz para o resto da vida. A gente não apaga a fluorita nem querendo. Já um quartzo é uma coisinha muito sutil. Difícil, porque ele dá um sinal de luz muito baixo. Então, tudo depende do material. E esse é um método de datação bastante utilizado, assim, arqueologia? Eu nunca tinha escutado falar dessa... Sim, ele tem muita coisa escrita, tem metodologias diferentes de trabalhar, mas a OSL tem se mostrado um método excelente, por vários motivos. O quartzo, quando rola no vento, ele muda suas características luminescentes, então você consegue também usar isso a favor da escolha. Você escolhe, tem técnica hoje em dia que você até escolhe o grão que você vai medir, né? Então, ele tem sido usado nessa área de sedimentos, na área de arqueologia, até o grupo do professor Shigeo, em São Paulo, tem trabalhado com isso, ele tem trabalhado com pinturas da Serra da Capivara. É mais difícil, porque é uma quantidade de material muito pequena, mas o Santo Sudário foi datado. Enfim, tem milhares de trabalhos por aí fazendo fazendo medidas, principalmente arqueológicas. Legal. Bom, tem agradecimentos. Beth, parabéns pela palestra, muito obrigado. Obrigado pelo colóquio, foi excelente. Parabéns pela apresentação, obrigado. Muito bom, Beth, muito claro. Parabéns pela palestra. Agora tem aí uma pergunta do Luiz Antônio Ribeiro da Rosa. Beth, você poderia falar alguma coisa sobre medidas em tempo real, usando a técnica de OSL e fibras óticas? Na verdade, em tempo real mesmo, você tem a RL, né? Porque você está irradiando e está medindo, mas é possível, com o mesmo sistema, você tem a fibra ótica, isso é usado em radioterapia, tem um sistema que foi montado assim na Dinamarca e foi reproduzido em alguns países. Não sei se tem alguém no Brasil trabalhando com isso, não vi trabalhos recentes, mas em princípio você pode tanto medir durante a irradiação como imediatamente após, passando a usar a fibra ótica para levar a luz até o material que está em cima do paciente e recebendo de volta com os filtros adequados. Normalmente se faz com OSL pulsada e não com iluminação contínua, e você tem uma avaliação tanto da taxa de dose por RL, quanto da dose acumulada por OSL. Isso, tanto há tentativas de usar isso até para ambiente, para você ter em alguns locais, alguns dosímetros enterrados ou colocados, em que você pode, a qualquer momento, investigar, dar uma checadinha quanto é que está a dose ali. Teve alguma mudança, tipo vizinhança de reator, algo mudou? Então, dá uma espiadinha sem nada, sem nenhuma instrumentação a mais, a não ser uma fibra ótica. Essa vantagem da OSL em relação à TL é fantástica. Depois é uma pergunta do Leandro Milhomens, mas eu acho que ela foi respondida já, né? Ele fala, já é possível utilizar fibras óticas a longa distância para realizar a leitura de dosímetros OSL em um hospital a quilômetros do laboratório? A quilômetros vai ser difícil, porque a fibra ótica tem muita perda, mas existem, pela tecnologia atualmente, tem leitores OSL portáteis. Então, em vez de você carregar a fibra ótica por quilômetro, você traz um medidor OSL portátil para o local e faz a medida lá mesmo, sem nem mesmo retirar o dosímetro da pessoa. Agora, eu achei interessante também a aplicação desses materiais em tecidos, né, que você comentou. Né, você vai fazendo uma medição in loco, né? Você pode andar pela rua e se alguma coisa acontecer, você está ali registrando tudo, né?
Isso, na verdade, já foi empregado, não com técnica de TL, por exemplo, foi empregado depois de alguns acidentes no Japão, o uso de telhado, piso, qualquer material que tem quartzo. Já se usou dente, né? E, enfim, quando acontece um acidente, uma emergência, nunca a pessoa está com dosímetro. Acabou, né? Nenhuma chance. Então, você tem que usar o que tem disponível. O mais interessante que eu vi a respeito, ainda outra coisa que eu não comentei na palestra, mas já aproveito a pergunta, que é a luminescência que acontece quando você dissolve material. Açúcar tem essa propriedade. Você dissolvendo açúcar em água, se ele for irradiado, ele emite luz. Então, olha, essa luminescência de potes de açucareiro nas vizinhanças de Chernobyl foram usadas pelo cientista Nakajima, que é um dos precursores da termoluminescência no mundo, para tentar dosar quanto que as pessoas da cidade tinham recebido de dose. Então, você tem que improvisar com o que tem disponível, e a pesquisa hoje em dia tem sido ter a maior variedade possível de materiais que sejam amplamente usados para você ter a possibilidade de empregá-los nessa situação. É curioso que o açúcar dissolvido em água, ele apresenta aquela propriedade de gerar polarização da luz, né? Atividade ótica. Tá. Sim, que a gente usa para medir teor de açúcar de cana, né? Com polarímetro. Perfeito. Não lembrava disso. O Fábio Costa fez uma pergunta aqui, é uma dúvida. Existe diferença entre OSL e radiofotoluminescência, conhecida como RPL? A R, vamos ver agora, é tanta nomenclatura que eu estou tentando me lembrar. Acho que sim. Não, é a mesma coisa, Só que normalmente os materiais usados para RPL têm uma constituição diferente e você avalia em momentos diferentes, mas é perfeitamente substituível um do outro. A única dúvida que eu tenho, isso eu vou ter que averiguar, desculpe, Fábio, mas não vou conseguir responder completamente, é se no caso da RPL também se buscam os comprimentos de onda menores. Acho que não. Acho que estaria aí a diferença, mas você tem um centro específico que você sabe que responde à luz, em geral uma prata oxidada, e você busca aquele comprimento de onda só. Então, você separa com filtros de outra maneira, mas não deixa de ser uma luminescência de um estado metaestável buscado depois com estímulo luminoso. Sim. Bom, o que temos aqui no chat por enquanto é isso. Tem mais agradecimentos, ele agradece a resposta. Eu vou pedir para todo mundo, então, agradecer a professora Elizabeth Yoshimura pela apresentação, pelo tempo dela em conversar conosco. Não pode bater palma? Eu que agradeço, eu sempre fico feliz de poder falar para uma plateia tão interessada, acho ótimo essas oportunidades, fico de fato muito feliz e as perguntas são sempre muito úteis para a gente investigar alguma coisa nova. Obrigadíssima a todos, estou à disposição para qualquer outra ocasião. Obrigada. Obrigado, eu vou enviar o link depois do canal YouTube para você conferir o vídeo lá. Obrigada. Então, tchau, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde.